Oi, pessoal, continuando as nossas aulas de bioquímica, hoje a gente entra no tema vitaminas, que é um assunto mais tranquilo com relação ao último que a gente viu. Então, vamos lá. Com relação às características gerais das vitaminas, o primeiro ponto aqui e um dos mais importantes é o seguinte: as vitaminas, elas não são fontes energéticas. A gente viu em aulas passadas que os carboidratos, os lipídios e as proteínas podem sim fornecer energia para o nosso corpo. Essas moléculas podem ser quebradas para fornecer energia, mas as vitaminas não, até porque elas são moléculas muito pequenas, então elas não conseguem ser quebradas no nosso sistema digestório. As vitaminas, elas são micronutrientes, ou seja, não precisa a gente comer alimentos com uma quantidade muito grande de vitaminas, o nosso corpo precisa de doses mínimas. E as vitaminas, elas ajudam as enzimas a funcionarem. Então, resumindo aqui nesse slide, o que é importante para a gente? É importante a gente fixar isso aqui, que as vitaminas, elas não fornecem energia. Eu coloquei essa foto, isso aqui é uma vitamina de banana, e as pessoas costumam dizer que vitamina dá energia. Não, na verdade a vitamina não é a vitamina que dá energia, porque ela não é fonte energética. O que dá energia é o carboidrato, por exemplo. As vitaminas, elas só vão auxiliar as enzimas a funcionarem. Então, isso é importante dizer para vocês. Classificação das vitaminas. A gente tem dois tipos de vitaminas de forma geral. A gente tem as vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas solúveis em água, já está aqui no nome, né? E as vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios. A característica básica desses dois tipos de vitaminas, pessoal, é que as hidrossolúveis, como elas são solúveis em água, elas são facilmente eliminadas pela urina, são eliminadas pelo nosso corpo com maior facilidade. E por conta disso, nós precisamos comer alimentos que tenham essas vitaminas diariamente, porque o nosso corpo elimina muito fácil. Já as vitaminas lipossolúveis, como elas podem ser armazenadas, a gente não vai precisar de uma ingestão diária, porque elas armazenam e podem se acumular. Os tipos de vitaminas lipossolúveis são as vitaminas A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Para a gente decorar, a gente vai fazer um esquema que é a palavra queda. Então, ó, de trás para frente, a gente tem a palavra queda, que são as vitaminas lipossolúveis. São vitaminas que vão precisar de gordura para serem armazenadas e elas podem se acumular. As hidrossolúveis, as vitaminas que nós temos são as vitaminas do complexo B. O nome é complexo porque não é só um tipo de vitamina. Não, nós temos várias vitaminas do tipo B. Então, a gente tem vitamina B1, vitamina B2, B3 e assim por diante. Então, dentro das hidrossolúveis, nós temos as vitaminas do complexo B e a vitamina C, que a vitamina C está presente aí principalmente em frutas cítricas, nas frutas que a gente come no dia a dia. E essas vitaminas hidrossolúveis não são armazenadas pelo organismo e por isso elas vão precisar de uma reposição diária no nosso corpo, ok?
Aqui nesse slide eu coloquei um esqueminha das vitaminas lipossolúveis para ficar mais fácil da gente decorar, que é a palavra queda, né? Vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A, lipossolúveis. Só lembrando que as vitaminas hidrossolúveis são as vitaminas do complexo B, que são várias, e a vitamina C. Como a gente fez um macete das vitaminas lipossolúveis com a palavra queda, a gente vai começar aqui falando da vitamina K e a sua principal função é atuar no processo de coagulação sanguínea do nosso corpo. Então, se, por exemplo, um vaso sanguíneo se rompeu, a vitamina K vai ajudar no processo de coagulação, vai tampar aquele espaço, aquele corte ali, criar uma rede para evitar as hemorragias. Aqui eu coloquei as principais fontes de alimentos e uma coisa importante sobre a vitamina K é o seguinte: no nosso intestino existem bactérias que vão produzir a vitamina K. Então, não é só nos alimentos que a gente encontra essa vitamina. As bactérias do nosso intestino conseguem produzir a vitamina K. Então, eu coloquei aqui uma observação produzida por bactérias da flora intestinal, da microbiota intestinal. A gente criar um macete para decorar a função dessa vitamina, ao escrever, ao lembrar dessa palavra aqui, coagulação, eu sugiro que vocês anotem no caderno de vocês essa palavra aqui escrita com a letra K. Então, ao invés de vocês escreverem com a letra C, né, professores de gramática e que me perdoem, mas para a gente gravar aqui na biologia, vocês vão escrever a palavra coagulação com a letra K. Então, assim, dessa forma, vocês não esquecem mais. Então, a função da vitamina K, vocês vão lembrar de coagulação sanguínea, ok? Aqui nesse slide eu coloquei só para a gente reforçar que no intestino a gente tem bactérias que produzem a vitamina K, mas caso a pessoa ingira, tome muitos antibióticos, os antibióticos, eles matam bactérias, né? Matam as bactérias ruins, mas matam também as bactérias boas. Então, se a pessoa toma muito antibiótico, o que pode acontecer? Esses antibióticos matam as bactérias do nosso intestino, que são produtoras de vitamina K, e aí a pessoa acaba tendo uma carência dessa vitamina. E qual é o processo que fica prejudicado? O processo de coagulação sanguínea. Aqui nesse slide eu só coloquei para representar uma imagem de um vaso sanguíneo rompido e algumas estruturas e algumas células aqui tentando fazer o processo de coagulação. Só lembrar aqui, gente, não esqueçam, vitamina K começa com K, você lembra lá da palavra coagulação. Então, coloquei aqui, auxilia na coagulação sanguínea para evitar as hemorragias, evitar o vazamento de sangue aqui nesse local. A vitamina K, ela também tem um outro nome, que é chamado de filoquinona, mas não se preocupem com esse nome aqui. Gravem só a vitamina K, que já está de bom tamanho. Bom, dentro daquele macete que a gente aprendeu da palavra queda, a gente já encerrou a vitamina A, vitamina K. Agora a gente vai falar da vitamina E, né, para a gente seguir uma ordem. Pessoal, a vitamina E, ela está ligada à fertilidade e à prevenção do aborto. E além disso, ela é uma vitamina antioxidante. Eu vou falar sobre esse termo aqui no próximo slide. Então, se a pessoa tem carência de vitamina E, no caso dos homens, ele pode ter esterilidade, no caso das mulheres, é claro, pode ter o aborto. E aqui eu coloquei as principais fontes de vitamina E.
Então, resumindo aqui nesse slide, ó, vitamina E também é chamada de tocoferol, é um outro nome para essa vitamina, mas não se preocupem com esse nome aqui, vitamina E já está de bom tamanho para vocês. Então, vitamina E é a vitamina da fertilidade e ela também é um antioxidante. Agora, no próximo slide, eu vou explicar para vocês o que seria isso. Nesse slide, pessoal, eu coloquei aqui destacado que a vitamina E ela é um antioxidante. O que isso significa? Olhem para essa imagem aqui. Eu coloquei vários fatores que podem produzir uma coisa chamada de radicais livres. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os radicais livres são moléculas instáveis que podem destruir as nossas células, podem degradar o DNA das nossas células, podendo gerar até câncer. Então, eu coloquei aqui como exemplo o sol, raios ultravioletas, a poluição, o estresse e uma dieta alimentar ruim, além do oxigênio que a gente respira e além do cigarro também, né? Tudo isso aqui vai produzir radicais livres que vão atacar as nossas células, acabando com o nosso DNA. E uma das vitaminas que podem proteger as nossas células desses radicais livres aqui é a vitamina E. Então, por isso ela é considerada um antioxidante, porque ela protege as nossas células. Mas não é só a vitamina E que nós temos. Eu coloquei aqui embaixo um macetinho. A gente vai gravar a palavra ECA. Essa palavra aqui representa a vitamina E, a vitamina C e a vitamina A. Essas vitaminas aqui, todas elas são antioxidantes, ou seja, vão proteger as nossas células dos radicais livres que tanto prejudicam a gente, ok? Nesse slide aqui eu coloquei coloquei duas fotos só para a gente representar. Aqui nessa primeira foto representa um experimento que foi feito em laboratório com ratos, em que eles realmente descobriram que a vitamina E ela está realmente ligada à fertilidade, com o aumento do número de espermatozoides e tudo mais. E aqui eu coloquei uma foto representando aí o aborto, que a vitamina E também pode evitar. Por isso que ela é importante. Bom, relembrando o nosso esqueminha, já falamos da vitamina K, da vitamina E, agora a gente fala sobre a vitamina D. A gente já conversou sobre ela em sala, mas a gente vai resumir aqui. Bom, nas células da nossa pele, a gente tem, as células têm membrana plasmática, e na nossa membrana plasmática, né, das células, a gente tem o colesterol, que é um tipo de lipídio. Então, a luz do sol bate nas células da nossa pele, bate também nesse colesterol e esse colesterol se transforma em vitamina D. Essa vitamina D vai ajudar na absorção do cálcio, que isso aqui a gente já sabia, que a gente já tinha estudado, e também ajuda na absorção do fósforo, né? Essa absorção de cálcio e fósforo vai ser responsável para a formação de ossos e dentes. E a carência da vitamina D pode gerar o raquitismo, né, que dá em crianças, que são ossos fracos mal formados, e nos adultos pode gerar a osteomalácia, que é o enfraquecimento dos ossos. Alguém pode estar se perguntando, professora, mas não seria osteoporose? Pessoal, osteoporose é uma situação um pouco mais grave. Osteomalácia é o simples enfraquecimento dos ossos, mas osteoporose é quando os ossos já têm poros. É uma característica mais hormonal, tem a ver com hormônios também. Ela é mais grave. Agora, a osteomalácia tem a ver com a falta dessa vitamina D e é simplesmente o enfraquecimento dos ossos. Então, não confundam as duas coisas. E aqui eu coloquei alguns alimentos que têm a pré-vitamina D. Ela ainda não está formada, mas é como se fosse
matérias-primas para a formação dessa vitamina D. Mas o mais importante está aqui em cima, ó, é que a vitamina D ela é formada a partir do colesterol que tem na membrana plasmática das nossas células com a ajuda do sol. Nesse slide eu coloquei uma foto só para representar. A vitamina D pode ser chamada também de calciferol e eu coloquei para a gente fixar, aumenta a absorção de cálcio e fósforo para a formação dos nossos ossos e dentes. Nessa foto eu coloquei a representação do raquitismo, que dá em crianças, é a deficiência da vitamina D. Se a criança não tem vitamina D, o corpo dela não consegue absorver o cálcio para a formação dos ossos e por conta disso a gente vê essa característica aqui da má formação desses ossos. Bom, falamos da vitamina K, vitamina E, vitamina D e agora a gente fala da vitamina A, também chamada de retinol. Pessoal, a vitamina A tem a ver com a nossa visão. A vitamina A, ela ajuda a formar algumas células dos nossos olhos chamadas de bastonetes. Esses bastonetes, eles têm a ver com a questão da iluminação. Então vamos lá. A vitamina A tem a ver com o desenvolvimento da retina, que é uma parte dos nossos olhos, e tem a ver com o bom funcionamento da visão. Então, se por acaso vocês virem alguma questão falando de vitamina A, vocês têm que relacionar com a visão. Se a pessoa tem carência de vitamina A, ela pode ter olhos secos, podendo facilitar infecções. Mas não é só olhos não, tá, pessoal? Apesar da vitamina A estar relacionada com a visão, ela pode também deixar a pele mais seca e a boca também mais seca. Então, não é só olhos, é porque as questões cobram mais nesse sentido. Se a pessoa tem carência de vitamina A, ela pode ter uma condição chamada de cegueira noturna. E aí pode, dependendo da situação, evoluir para uma cegueira definitiva. E aqui eu coloquei algumas fontes da vitamina A. Aqui nessa foto eu coloquei só para representar. Nessa primeira aqui é uma pessoa que não tem carência de vitamina A. Ela tem vitamina A no corpo e por conta disso ela vai ter uma boa visão. E os bastonetes, que tem a ver com a iluminação, vão estar perfeitos, funcionando perfeitamente. Então aqui, essa foto aqui foi tirada à noite e aí a luz aqui está um pouco baixa, mas a pessoa mesmo assim consegue enxergar normalmente. Agora, já nessa foto, dá para perceber que a foto foi tirada à noite, a luz está baixa, mas nesse caso aqui, como a pessoa tem carência de vitamina A, ela pode ter cegueira noturna. Ela enxerga pouquíssima coisa. Ao redor está completamente escuro, ela não consegue enxergar absolutamente nada. E só lembrando que a cegueira noturna, ela pode evoluir para uma cegueira definitiva. Então, por isso que a vitamina A ela é tão importante. Nesse slide aqui, eu coloquei só para complementar, vitamina A, também chamada de retinol, ela é fundamental para a visão, não esqueçam disso. Mas é claro, ela tem outras funções, como manter a pele saudável, ajuda no desenvolvimento de ossos e dentes, mas o principal é ter uma boa visão. Aqui a gente termina a parte de vitaminas lipossolúveis. Só lembrando, vitaminas lipossolúveis, já está no nome, são aquelas que são solúveis em lipídios e que são armazenadas pelo nosso organismo. Então, aqui a gente resume pela palavra queda, só para a gente relembrar. Vitamina K tem a ver com coagulação. Eu falei para vocês na hora de vocês anotarem no caderno, colocarem a palavra coagulação com a letra K, para vocês não esquecerem.
Vitamina E tem a ver com a fertilidade e também é um antioxidante, não esqueçam disso. Vitamina D está relacionada à formação de ossos e dentes e a vitamina A, ela está relacionada a uma boa visão. Pessoal, aqui nesse quadro a gente já entra em vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas facilmente eliminadas pela urina. E aí por isso é importante a gente fazer ingestão delas todos os dias. Bom, vitaminas hidrossolúveis a gente resume basicamente em dois tipos: as vitaminas do complexo B, que são várias vitaminas, e a vitamina C. Aqui desse lado eu coloquei alimentos que têm cada uma dessas vitaminas. Então vamos estudar. Pessoal, nesse slide aqui eu coloquei as principais vitaminas aí para as provas que vocês vão fazer futuramente. Então vamos lá. Hidrossolúveis, a gente vai lembrar de vitaminas do complexo B, que são várias, e a vitamina C. Vamos falar primeiro dela. A vitamina C, pessoal, ela produz uma proteína importante no nosso corpo que se chama colágeno. A gente pode até associar vitamina C, C de colágeno. O colágeno, ele faz parte dos nossos vasos sanguíneos, ele ajuda a criar os vasos sanguíneos. E também, quando ele cria o colágeno, quando a vitamina C cria o colágeno, a nossa pele ela fica mais resistente. Aqui nessa foto eu coloquei, tá representando uma gengiva, né, com sangramento. E por que que isso aqui acontece quando a pessoa tem carência de vitamina C? Bom, como a vitamina C tem a ver com o colágeno, e o colágeno tem a ver com os vasos sanguíneos, se a pessoa tem falta de vitamina C, os vasos sanguíneos dessa região aqui, por exemplo, eles podem se arrebentar mais facilmente. Então, por isso que a pessoa pode ter sangramento, principalmente na gengiva. O nome disso é chamado de escorbuto. É quando a pessoa tem carência de vitamina C e por conta disso ela não produz tão bem o colágeno. Então, os vasos sanguíneos eles podem se arrebentar facilmente. Nesse caso aqui, dependendo da situação, além do sangramento, a pessoa pode até perder os dentes. Então, por isso que a vitamina C ela é tão importante. Então, resumindo, vitamina C vai prevenir uma doença chamada de escorbuto. A gente falou da vitamina C, agora vamos para as vitaminas do complexo B. A gente vai começar falando da vitamina B1. Pessoal, a vitamina B1, ela vai prevenir uma doença chamada de beriberi. Já foi até questão do Enem perguntando o que seria essa doença, e eu vou falar para vocês. Beriberi é quando a pessoa tem inflamação nos nervos do corpo e a pessoa pode ter muita fraqueza, dificuldade de locomoção. Mas resuma isso aqui, beriberi, associe isso aqui com a inflamação dos nervos e fraqueza. Ok? Então, se a pessoa tem deficiência de vitamina B1, ela pode ter essa doença chamada de beriberi. Vitamina B9, também chamada de ácido fólico. Essa vitamina é muito importante no caso das mulheres grávidas. É importante que elas façam uma suplementação de vitamina B9, que é o ácido fólico, para que o bebê dela tenha uma boa formação do sistema nervoso. E se o corpo dessa mulher tiver deficiência de vitamina B9, o sistema nervoso do bebê ele fica mal formado, né? Ou às vezes nem consegue se formar. Prevenindo aí, essa vitamina previne a doença chamada de anencefalia. E aqui eu coloquei uma foto para vocês de uma criança com uma formação do sistema nervoso. Próxima vitamina, vitamina B12, previne anemia perniciosa. Pessoal, em sala a gente falou de dois tipos de anemia, que é a anemia ferropriva por falta de ferro
e a anemia falciforme, que é a anemia genética. A anemia perniciosa é por falta de vitamina, que é a vitamina B12. Enquanto na anemia ferropriva as hemácias ficam pequenas, pequenininhas, na anemia perniciosa as hemácias ficam com tamanho exagerado. E aí o oxigênio não é transportado tão bem, porque a hemácia fica muito grande, ok? Então aqui a gente tem as principais vitaminas hidrossolúveis. Para o nosso conteúdo ficar completo, eu coloquei aqui para vocês outros tipos de vitamina do complexo B. Então vamos lá. A gente tem a vitamina B2, B3 e B5. Essas vitaminas, B2, B3 e B5, elas estão ligadas ao processo de respiração celular. Ou seja, elas podem ajudar a formar coenzimas da respiração celular, que é um conteúdo que a gente vai ver mais à frente. Pessoal, e se eu falo de respiração celular, eu tenho que lembrar de produção de energia. Então, essas vitaminas aqui, B2, B3 e B5, vão atuar na respiração celular. Mas tem um outro tipo de vitamina, que é a vitamina B3, que pode prevenir uma doença chamada de pelagra, que é chamada de pele grossa. Aqui eu coloquei uma imagem de uma pessoa que tem a pelagra, pele grossa, e percebam como a pele da pessoa fica bem grossa com rachaduras. Isso aqui é falta de vitamina B3. Só que essa pelagra, além de gerar isso aqui, a pele grossa, ela pode gerar outras coisas também. A pelagra, ela é conhecida como doença dos 3Ds: dermatite, diarreia e demência. Então, a pelagra não é só pele grossa, pode ter outras características aqui também. Bom, então, resumindo aqui, o que é importante saber? Que essas vitaminas, B2, B3 e B5, têm a ver com a respiração celular, e a vitamina B3, você vai lembrar da pelagra, ou doença dos 3Ds, ok? A vitamina B6, a sua carência pode gerar uma coisa chamada de acrodinia. O que seria acrodinia? É dor nas extremidades do corpo. Aqui eu coloquei uma foto de uma criança com a ponta dos dedos aqui doloridas. O nome disso é acrodinia, é por falta de vitamina B6. Nesse slide eu coloquei para complementar também a vitamina B8 e que a sua carência pode gerar dermatite seborreica. E o que seria isso? Que no couro cabeludo, olha aqui na imagem, no couro cabeludo pode ter descamação e alopécia. De forma fácil, o que seria alopécia? É basicamente queda de cabelo. Então, se a pessoa tem carência de vitamina B8, o couro cabeludo dela pode descamar e a pessoa pode também ter queda de cabelo. Então, cuidado aí com a vitamina B8. E aqui a gente encerra com algumas questões. Vamos lá. As vitaminas são substâncias fundamentais para o funcionamento do nosso corpo. Sem essas substâncias, várias doenças podem surgir em nosso organismo, como é o caso do escorbuto, que é provocado pela carência de... Pessoal, escorbuto, lembra daquela foto lá da gengiva com sangramento, que é a falta de vitamina C. Então, vitamina C previne o escorbuto. Próxima questão. As vitaminas possuem as mais variadas funções em nosso corpo. Algumas atuam, por exemplo, para o bom funcionamento dos olhos, evitando a cegueira noturna. Qual é a vitamina, pessoal, que tem a ver com a visão? Vitamina A. Sem segredo nenhum, bem tranquila a questão. Próxima. As vitaminas podem ser divididas em dois grupos, as hidrossolúveis e as lipossolúveis. Qual dessas duas aqui são armazenadas, pessoal? As vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em lipídios.
Entre as alternativas, marque a única que não indica uma vitamina lipossolúvel. Lembra do macete da palavra queda? Palavra queda, vitamina K, vitamina E, vitamina D e vitamina A. O que sobrou para a gente? Vitamina C, que é uma vitamina hidrossolúvel, facilmente eliminada na urina, ok? Próxima questão, a vitamina K é muito importante para o nosso organismo. Sua carência pode provocar o quê, pessoal? A palavra K você lembra de quê? De coagulação. Se o corpo da pessoa tem problema de coagulação, ela pode ter hemorragias, pode ter sangramentos. Bem tranquila a questão. Pessoal, e aqui eu encerro nossa aula e eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu sei que esse período que a gente está vivendo hoje é bem complicado, é bastante difícil e às vezes os alunos têm dificuldade de estudar, têm dificuldade de achar motivação. Pessoal, a motivação a gente tem que encontrar dentro da gente. A motivação tem que ser interna, porque as pessoas conseguem até motivar a gente por um certo tempo, mas é a gente que tem que buscar por nossos objetivos, porque se a gente não buscar, ninguém mais vai fazer isso por nós. Então, eu vim aqui trazer essa mensagem para vocês. Não desistam do objetivo de vocês, porque isso tudo vai passar e quando passar, quando a gente chegar lá, não pensem que vocês perderam tempo. Então, aproveita esse tempo que vocês estão em casa, não deixem de estudar, até porque, pessoal, o conteúdo que a gente estuda e se a gente não revisa, a gente acaba esquecendo. E vocês precisam ter uma grande quantidade de informações para fazer provas futuramente. Afinal de contas, todo mundo quer conseguir. Então, aqui eu agradeço a vocês, muito obrigada por ter me dado atenção, por ter me ouvido e a gente fica por aqui. Até a próxima aula.